Esse daqui é o vídeo número 4. Essa sequência de vídeos acabou ficando assim em várias partes, porque eu pretendo soltar esse material de maneira mais simplificada, direta. E eu só posso gravar aqui 20 minutos se eu quiser usar todos os recursos do celular, de estabilização, efeito de cores, essas coisas todas, né? São limitações do aparelho. E aí evita de eu ter que ficar fazendo edição demais. Depois eu vou pegar todo esse material, eu vou resumir ele em 1 ou em 2 vídeos, e aí ele vai estar mais produzido para vocês. Só que eu preciso concluir o assunto para vocês, porque vai ficar mais didático, né? Eu ainda não concluí o assunto. Esse daqui é o número 4. Não esqueça de ler as informações na descrição, ou melhor, no comentário fixo, e somar os eventos. Quando o material completo, que é editado com imagens, música de fundo, estiver pronto, se você quiser recapitular esse assunto que é importantíssimo de uma maneira mais didática, aí o link vai estar aí no comentário fixo também, tá bom? Então é o seguinte, levando em consideração todas aquelas coisas que eu falei nas partes 1, 2 e 3, você entrando dentro da carta de Efésios, você vai ter aquelas instruções que tem dentro das cartas. E é importante saber relacionar os pontos da carta, né, dos capítulos. E eu vou tentar aqui lembrar para vocês, né, recapitular a carta de cabeça, para a gente somar toda a ideia e fechar o assunto. Em Efésios capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando. Ele quer mostrar que Deus já tinha os seus escolhidos, elegidos em Cristo antes da fundação do mundo. É a eleição bíblica, não é aquela eleição maldita, diabólica, esquizofrênica, doida, calvinista, daquele Deus doente, psicopata, doentio, um Deus maluco. Não é aquilo, é predestinação bíblica. O Senhor, pela sua presciência, já conhecia aqueles que escolheriam ao Senhor e que permaneceriam fiéis até o fim. E aí esses já foram escolhidos pela presciência do Pai e do Filho, escolhidos no Filho antes da fundação do mundo. Aliás, o Senhor não precisa esperar alguém nascer para saber se a pessoa vai fazer coisa ruim ou coisa boa, não é? Então, Deus já conhecia tudo de antemão. Como Pedro fala, nós fomos eleitos na presciência do Senhor. Ele já começa a sua primeira carta falando assim, né? Eleitos pela presciência do Senhor. E é essa a ideia que está na mente de Paulo. E aí ele começa a falar que a igreja, ele começa a desenvolver um monte de assuntos, né? Que Deus quis recapitular em Cristo, recongregar todas as coisas, quer nos céus e quer na terra, em Cristo. Porque as coisas se descongregaram de Cristo. Cristo era a cabeça de muitos anjos no céu, houve as rebeliões, pronto, Satanás tirou, roubou propriedades que eram do Senhor. Ainda que os anjos eram maus, nesse sentido, que Deus sabia, Deus sempre soube que se desse poder de escolha para aqueles anjos, eles escolheriam o mal. Deus sempre soube disso. Mesmo assim, ele criou, porque ele não anula o poder de escolha, ele não anula um plano real e verdadeiro para ter os seus anjos eleitos e os seus homens eleitos, que serão como os anjos eleitos. Ele criou tudo assim. Essas coisas ficaram descongregadas de Cristo, e ainda mais Cristo, quando ele desceu à terra para resgatar a humanidade, ele também deixou de ser cabeça do céu. Ele se fez menor do que Deus, menor do que os anjos. E na própria terra também as coisas foram se descongregando de Cristo, porque aliás Cristo falava com Israel, falava com todo o seu reino, e cada vez mais o seu reino ia entrando em apostasia. Então as coisas se descongregaram nele, fazia parte de um plano do Pai e do Filho. E aí quando o Filho veio para essa terra, ele veio para reconciliar consigo tanto as coisas do céu como da terra. Ou seja, ele chamaria um povo
aquele povo que ele conheceu antes da fundação do mundo, ele chamaria, glorificaria esse povo e traria esse povo no lugar dos anjos que caíram. E pronto, as coisas voltariam a congregar nele com muito mais glória. É isso que Paulo está falando resumidamente em Efésios 1. E ele fala que Deus colocou Cristo como cabeça desse corpo. E anjos e principados e potestades estão debaixo dos pés desse corpo. Ok. No capítulo 2 ele quer explicar com mais detalhes como que isso foi desenvolvido. E aí ele lança o plano das duas casas de Israel, que só pode ser entendido e identificado quando você estuda os profetas, não apenas ficar lendo as cartas de Paulo, querendo fundamentar doutrinas humanas. E ele explicou o que explicou, falou que as duas casas de Israel unidas são judeus e gentios e que eles estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra principal desse edifício. E que esse edifício está crescendo e formando uma morada para Deus morar em espírito. Tremendo, né? No capítulo 3, ele quer dizer, ele fala assim pra gente, que Deus que deu esse mistério para ele. Esse mistério não era conhecido antes dele, a nenhum dos filhos dos homens, mas era testemunhado pelos profetas. Aliás, ele entendeu pelos profetas. E a prova disso ele escreve assim pra gente. Quando vocês lerem o que eu escrevi resumidamente, vocês podem entender como eu tive essa revelação. Que seria ler Oséias, ler os profetas, ver o que Oséias está falando a respeito de Judá e Efraim, aonde começou esse assunto. Paulo resumiu. Programação do Espírito Santo para que se tornasse estudo na igreja. E aí ele vai desenvolvendo o assunto, fala mais coisas, é claro, eu não vou lembrar de tudo. E em Efésios 4, ele quer falar que para esse propósito ser realizado na prática, ele vai acrescentando revelação após revelação. Para esse mistério se manifestar na prática, na nossa vida, na vida da igreja durante as gerações, Deus, ele deu dons para a igreja. Ele até fala que Cristo morreu, foi até as partes mais baixas da terra, e aquele que foi às partes mais baixas é o mesmo que ascendeu os céus. Aquele que ascendeu aos céus mais altos é o mesmo que desceu. Está falando da morte e da ressurreição de Cristo, baseada no Salmo 68. Quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ele quebrou, ele tirou, removeu tudo aquilo que nos prendia. O que nos prendia? Porque ele falou, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquilo que nos prendia, que nos amarrava, eram as obras malignas do diabo. Ele trabalha para que constantemente os homens pequem e através do pecado entra a morte. Não é? Ele já falou em Efésios 2 que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E o que nos aprisiona à morte é o pecado. O Senhor Jesus venceu o pecado, venceu a morte, ele saiu de lá do Sheol com as chaves, plural, da morte e do Sheol, e pronto, ele aprisionou tudo o que nos prendia. Ele levou cativo, levou preso o cativeiro, o que nos prendia, que é o pecado e a morte. Eu sei, Paulo fala que nós ainda pecamos e que muitos de nós ainda vamos morrer, mas ele fala que não é para andar como antes, porque nós já provamos, estou somando as cartas, tá? Hebreus agora 6. Nós já provamos dos poderes do mundo vindouro. Nós já podemos ter vida de ressurreição aqui na terra. Ele fala isso em Colossenses 3. Colossenses é uma carta, praticamente carta gêmea de Efésios. Tem coisas diferentes ali, sim. Assim como tem em Efésios, mas elas são muito parecidas. Quase que gêmeas, né? Melhor dizendo. Então o Senhor Jesus desceu as partes mais baixas da terra, venceu o pecado, e por isso venceu a morte, e por isso ressuscitou. E saiu de lá com as chaves da morte e do inferno. Então, o que nos aprisionava, ele aprisionou e levou com ele. Ele tem com ele lá as chaves da morte e do inferno e do Sheol. É isso que nos aprisionava. Compreendeu esse mistério? Ele levou cativo o cativeiro e libertando a gente, por essa libertação, deu dons aos homens.
e esses homens são presentes para a igreja. Isso é o que significa levar cativo ao cativeiro e dar dons aos homens. Não que Jesus levou pessoas para o céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Contraria o restante da palavra, nem explica o contexto. Então ele nos libertou e deu dons para os homens, presentes. Deu para a igreja apóstolos, primeiramente apóstolos, como a gente vê na prática, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses homens que formam parte de um corpo, cada parte fazendo a sua devida função, trabalha, né, juntas e medulas, todos trabalham juntamente para fazer o crescimento do corpo até chegar à estatura de Cristo. A estatura de varão perfeito em Cristo, até chegarmos à ressurreição, em outras palavras. E aí nós trabalhamos assim, então, com esses dons para tirar os homens das trevas e trazer para a luz. É essa conexão de pensamentos desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E no capítulo 4 ele está falando para as duas casas de Israel. Já que no capítulo 2 ele fez questão de explicar que não há mais separação entre judeus e gentios, mas ele sabia que judeu tinha um modo de viver, gentil tinha um modo de viver, cada um tinha que entender perfeitamente a transição das alianças, o seu modo de viver tinha que respeitar uns aos outros. Ele sabendo, né, da confusão que o diabo poderia colocar, e de fato colocou ali nas igrejas. Ele viu o ataque de Satanás na igreja de Gálatas com o judaísmo, separando judeus e gentios. Ele viu o próprio Pedro sendo ali usado pelo diabo com hipocrisia para separar judeus e gentios. Ele viu o ataque à igreja de Roma, à igreja de Coríntios. Então ele, sabendo de tudo isso, futuramente, quando ele estava preso, ele escreveu essa carta com muito mais experiência e propriedade, falando em Efésios 4, já para as duas casas de Israel. Olha, há um só Deus, há um só Pai de todos, há um só Espírito, uma só esperança, um só batismo. São 7 coisas ali que ele fala. Então é para manter o vínculo da paz. Esse assunto, essas palavras, elas são direcionadas às duas casas de Israel. Não somente entre irmãos de alguma congregação. Pode ser usada assim. Se Deus quebrou a divisão, a barreira de judeus e gentios, ele não vai quebrar a barreira dentro de uma congregação entre irmãos? Claro que ele quebra, só não se manifesta o vínculo da paz e a comunhão quando há carnalidade, como no caso ali de Coríntios, né? A divisão entre eles, uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e o quarto grupo dizia eu sou de Cristo, querendo ser mais espiritual, como se Cristo não tivesse em Apolo, em Pedro, em Paulo, se Cristo tivesse dividido. Paulo repreendeu os 4 grupos. Então, por causa dessa carnalidade, não há o vínculo da paz numa congregação, numa igreja local. Mas Jesus quebrou até a barreira de judeus e gentios. E aí ele vai falando isso em Efésios 4, vai manifestando isso. Em Efésios 5, tem um determinado ponto ali que ele fala, para a gente andar, agora não é para mentir mais, não é para roubar mais, não é para andar como filhos da ira. Aí ele fala, vede prudentemente como vocês estão andando. Não é para andar como loucos, e sim como sábios. Tem as 10 virgens aí. Ainda mais que o tempo se aproxima. Aí ele fala, porque está escrito, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele fez uma referência a Isaías 51 e 52, onde o Senhor mandava Jerusalém se levantar do pó da terra. Foi compreendendo a relação desses assuntos? Quando chega em Efésios 5, ele vai falar ali para os maridos amarem as suas mulheres, e faz uma relação profética entre Cristo e a igreja. E aí ele fala que ele estava preparando a igreja para apresentar a igreja como uma única mulher ao seu esposo. Mas olha só a palavra que ele usa: sem mácula e sem ruga. Aqui é a palavra-chave, uma das palavras-chave desse estudo e dentro dessa carta. Sem ruga. Ruga é velhice, sinais de velhice mesmo.
Paulo estava preparando a igreja para apresentar a igreja uma mulher santa, sem mácula e sem ruga, a um só marido, que é Cristo. Ruga é velhice, e velhice é a consequência do pecado. O pecado que nos faz envelhecer, faz as células do nosso corpo envelhecer. Lembra do que eu falei no assunto passado? Ou seja, através do poder da ressurreição, nós não vamos mais envelhecer. As nações que passarão dessa terra para o milênio, ainda que elas vão viver muito tempo, elas ainda vão envelhecer. A igreja glorificada não vai envelhecer. Por isso que ele fala sem rugas. E no decorrer das eras, das gerações, ele sabia que a igreja iria se envelhecendo, iria ficando com mácula, com rugas, até chegar o tempo em que o Senhor levantaria as suas 2 testemunhas. Vocês conhecem o assunto magnífico das 2 testemunhas, corretamente, para tocar trombeta, para acordar as 10 virgens, para então reverter a situação da mácula, do pecado, das rugas, da velhice, e apresentar uma esposa glorificada para Cristo. Esse assunto, dentro do capítulo 5, mostra então um marido preparando uma esposa. E aí no capítulo 6, você vê que ele fala que tem principados e potestades nos lugares celestiais. E que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. Ainda que principados e potestades, demônios, usam os homens, nós sabemos que a luta não é especificamente contra o próximo, e sim contra demônios. Então, é através daquelas ferramentas que a gente vence, que seria o capacete da salvação, a couraça, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias nos pés que preparam o Evangelho da paz. Você vê que o apóstolo Paulo, ele está mostrando que Cristo, ele está agora armando a sua esposa como uma guerreira. Eu sei que são homens, sim, nós sabemos o assunto espiritual, mas ele está armando a sua esposa como uma guerreira. Está colocando nela capacete, couraça, escudo, dando espada, ensinando ela a manejar tudo isso perfeitamente para uma batalha. E lá em Apocalipse 12 ainda ele vai acrescentar para essa esposa 2 asas, as 2 asas da grande águia, que é uma referência a 2 testemunhas, as 2 casas de Israel, para que ela, além da esposa ter todo esse revestimento de poder, de armamentos de guerra, que são armamentos espirituais, ainda ela tenha 2 asas da grande águia para que ela possa voar bem alto e ter olhos como de águia e poder ir para o deserto. É isso que eu estou entendendo dentro da carta do apóstolo Paulo, a mensagem que o Espírito Santo deixou programada, meio que codificada, para ser agora apresentada para a igreja nesse tempo. Compreendeu? Esse é um resumão da carta e uma conexão com tudo que eu tenho falado antes. É claro que eu não vou ficar repetindo aqui todas as coisas que eu falei nos vídeos anteriores, mas agora você faz a conexão. Você entende, então, que você tem que cuidar do seu espírito, alma e corpo, entendeu? Espírito, alma e corpo agora, para você então poder usar os seus neurônios, a força do seu corpo, amar o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, ou seja, usar o corpo natural para servir a Deus como um homem espiritual, ainda que na carne, porque esse é o mistério da fé. Essa é a ligação de todos os fatos. Ou seja, fazendo isso, fazendo a nossa parte, Deus vai testemunhando isso, e aquilo que nós não podemos realmente fazer, Ele vai fazer, Ele vai começar a agir. Aonde nós não vemos portas abertas, Ele vai abrir. E aí vai manifestar a restauração do testemunho da igreja. Aí Ele vai levantar os seus episcopos, os seus bispos, os seus presbíteros, para gerenciar aqueles homens que têm aqueles dons, que realmente são homens santos, que querem
manifestar o seu trabalho, que é o que está dentro da própria carta. Ensinar para a igreja as duas casas. Ensinar que judeus e gentios devem ser unidos. Judeus e gentios não estão unidos ainda. O que mais você vê aí na internet, que reflete o que realmente está acontecendo no mundo, é guerra entre Efraim e Judá. Guerra entre os judeus. É judaísmo contra cristianismo. Mas quando o Senhor começar a revestir homens com o poder do episcopado, esses homens vão ter armas espirituais poderosíssimas para quebrar esses grilhões que o Senhor Jesus já quebrou tudo na cruz. Compreendeu? Então, essa é a ligação de todos os fatos. Agora está aí na tua mão. Você veja lá os materiais que eu coloquei para vocês no comentário fixo. Procure estudar, estude essa carta. Você pode escutar ela narrada com a minha voz. Se você enjoar, você pode buscar um aplicativo e escutar essa carta. Estuda, relaciona essa carta com as outras. Nada disso é em vão, porque você vai manifestar a palavra de Deus, que tem poder para dar herança aos santos. Paulo não fala isso? Eu acho que tem poder para dar herança aos santos. Talvez em Atos. Então, a palavra de Deus tem poder para dar herança aos santos, mas ela tem que ser manifestada de maneira devida, tendo aquele... Tem que mostrar a palavra de Deus com sabedoria, ensinar com precisão. Por isso que tem que ter episcopos, bispos, presbíteros aptos para ensinar e para apresentar todas essas coisas para a igreja e supervisionar para ver se a igreja está fazendo corretamente. Não deixar coisas estranhas entrarem ali. Pode ver que quando Paulo escreve a carta para Timóteo apresentar nas igrejas como era a vontade de Deus, e Paulo ainda fala para Timóteo, olha, isso eu estou escrevendo para você ir adiantando as coisas aí, porque eu pretendo ir, mas se eu demorar, você vai saber como deve andar na casa de Deus, e as pessoas vão ver que você está debaixo da minha supervisão. E aí Paulo fala que é para tomar cuidado com os falsos mestres, com os judaizantes, não deixar a mulher ensinar na igreja, não pôr as mãos precipitadamente nas pessoas, ver quem mesmo realmente está apto para exercer o ministério. Timóteo. Quando eu falar Tiago é Timóteo, tá? Quando eu falar Timóteo é Tiago. Timóteo, ele era praticamente os olhos e os ouvidos do apóstolo Paulo. Um homem de confiança, ainda que jovem, estava sob a supervisão do maior episcopo da igreja. E Cristo, claro, supervisionando o que Paulo estava fazendo. Se Paulo vacilasse, vinha grilhão sobre ele, vinha chicotada, iria vir juízo sobre Paulo. Então é isso. Deus, ele tenho certeza que ele vai começar a manifestar essas coisas na igreja, se cada um fizer a sua devida parte. Tá bom, irmãos? Então é isso daí, então. Obrigado por ter assistido a essa série, ainda que assim em 4 partes. Você vai assistir ela também em uma pancada só, mais editada e de uma maneira... Quase entrou um mosquito no meu olho. De uma maneira mais apropriada. E aí você... Perdi até a concentração. Mas não basta esse espingo caindo no meu rosto. E aí você assistindo esse estudo pela segunda vez, você vai captar muito mais coisas. Quando eu gosto do estudo, eu assisto 2 até 3 vezes. Tá bom? Fora todos aqueles outros materiais que me ajudaram a construir esse vídeo da maneira que foi construído. Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Até os próximos estudos.